Olá a todos e todas. Meu nome é Tatiana Bias Fortes, eu sou defensora pública, que é uma carreira do sistema de justiça. Atualmente, dentro da Defensoria Pública, eu atuo na coordenação do NUDEM, que é um núcleo especializado de promoção e defesa dos direitos das mulheres. É um órgão dentro da Defensoria Pública que tem como principal intuito tratar de uma maneira, coletiva sobre a violação dos direitos das mulheres no estado de São Paulo. Então, dentro desse órgão, a gente acaba exercendo um papel de fiscalizar, de acompanhar políticas públicas, de se manifestar em ações coletivas, de propor ações coletivas, de fazer eventuais atendimentos e entender como que está realmente, na prática, a questão da proteção dos direitos das mulheres e mulheres meninas no estado de São Paulo. A Defensoria tem uma atuação restrita ao estado de São Paulo, pelo menos a Defensoria que eu estou, mas acaba que a gente interage com outros NUDEMs, com os outros núcleos, porque muitas dessas pautas são aí, interestaduais. Os direitos sexuais e reprodutivos é uma dessas pautas. Então, o NUDEM, historicamente, desde a sua criação, acompanha todos os processos de garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, seja com a descriminalização do aborto, se manifestando nas ações que tramitam no Supremo, seja para garantia mesmo de acesso ao aborto legal, a propositura de ações referentes a esses direitos, ações referentes à violência obstétrica, ao direito de saúde de mulheres negras, a produção de materiais. Então, o NUDEM tem cartilhas tanto sobre aborto, quanto saúde de mulheres negras, direitos sexuais e reprodutivos, plano de parto, enfim, a gente entende a importância de se abordar esse tema, sabe-se que é um tema ainda de difícil trânsito, na nossa sociedade, e então o NUDEM assumiu para si um prionismo mesmo para lidar com esses temas dentro do sistema de justiça, principalmente. Nesse interim, então, eu acho que um pouco por causa dessa nossa atuação, eu fui convidada para conversar aqui com vocês hoje, para falar um pouco, dentro desse lugar de defensoria, desse lugar do sistema judiciário, como que a gente entende as barreiras que se tem, que são colocadas para o acesso ao aborto legal. Eu preparei aqui para vocês uns slides, eu vou compartilhar a tela, eu acho interessante para vocês ir se localizando na minha fala. Esses slides podem ser compartilhados depois, assim como o material bibliográfico que eu também já passei para os organizadores do curso. Aqui, só para a gente alinhar mesmo, que a gente parte do mesmo pressuposto, e do mesma base, é só repassar aqui um pouco, quando a gente está falando de aborto legal, do que a gente está falando, tá? Primeiro, a gente está falando de direitos, no nosso ver, garantidos pela Constituição, quando a Constituição fala, da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde, do direito à igualdade entre homens e mulheres, a defesa, de que os direitos das mulheres são direitos aí humanos e por isso tem toda essa proteção, arcabouço de proteção dentro da própria nossa Constituição. Existe, obviamente, as normativas internacionais, e aqui é importante citar duas especificamente, o CIDOL, aqui no seu artigo 12, e também a recomendação 24, que fala textualmente do direito à saúde reprodutiva, sem discriminação. A Convenção de Belém do Pará, que tem uma aplicação aqui nas Américas, que fala também já da gravidez forçada como sendo uma forma de violência contra as mulheres. A OMS já tem diversos materiais produzidos falando sobre o aborto seguro, sobre técnicas para fazer este aborto seguro, e que isso é, sim, um serviço de saúde, ou seja, a gente está falando aqui de uma pauta de saúde, não de política. Quando a gente está falando do Brasil, a gente está falando de 3 hipóteses legais, que estão previstas no Código Penal e uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que se refere a risco de vida, a estupro ou violência sexual e anencefalia. As outras hipóteses de incompatibilidade de vida extrauterina necessitam-se de ação judicial. Então, a gente tira ela um pouco aqui desse rol de aborto legal, porque aqui, quando eu falo de aborto legal, eu estou presumindo que são hipóteses que não necessitam da intervenção do judiciário, ou seja, o próprio sistema de saúde deveria dar conta de fornecer essa mulher esse direito, que é, enfim, um direito de saúde. Então, feita aqui essa retrospectiva sobre de onde a gente está falando, a gente precisa
falar, então, da realidade. O que acontece na realidade? Os direitos estão garantidos há muito tempo, desde, né, do Código Penal, mas a gente sabe de uma dificuldade imensa de acesso a esse direito. Tendo um pouco de ciência disso, o NUDEM, em 2021, preparou o relatório, que está a foto aqui, e esse relatório também vai ser anexado no material para vocês, que a gente percebeu, ao atender essas mulheres e ao conversar com os serviços, quais que eram as principais barreiras para acesso a esse aborto legal. Então, a gente atendeu, as mulheres procuraram o NUDEM, a gente conversou com os serviços, o NUDEM tem como rotina mesmo, visitar os hospitais que estão cadastrados para o serviço de abortamento legal, para realmente entender quais são as dinâmicas desses hospitais e tentar contribuir ali para facilitar mesmo, né, o acesso dessas mulheres. A primeira barreira que a gente vê, que eu acho que seria até fácil de se presumir, é a ausência de informações oficiais. A gente não tem unificado em lugares claros informações sobre quais são as hipóteses legais, quais são os documentos requisitados, se precisa ou não precisa fazer BO, se precisa comprovar endereço, se precisa ter renda. A gente não tem informações suficientes sobre quais hospitais realizam que tipo de serviço, quais são os métodos utilizados nesse serviço, como que é o procedimento. Quando a gente está falando de aborto legal, né, existem muitas dúvidas sobre qual é o procedimento, enfim. E essas informações são difíceis de ser obtidas, elas acabam ficando muito a cargo de ou sites terceirizados, né, como tem o Mapa de Aborto Legal, que fez um mapeamento fantástico dos hospitais no estado, no Brasil todo, que realizam, ou então precisa-se de outros terceirizados. O site hoje, por exemplo, da Defensoria consta com toda a rede do Estado de São Paulo, mas existe realmente a falta dessa informação oficial. Aqui é importante mencionar que o NUDEM ingressou em 2023 com uma ação civil pública justamente para que o Estado de São Paulo publicasse no seu site oficial da Secretaria de Saúde quais são os hospitais credenciados, porque nem isso existia no Estado de São Paulo. O município de São Paulo já tinha, pelo menos, essa indicação, mas o Estado não. Ou seja, se você clicava no site da Secretaria de Saúde, aborto legal, você sequer tinha uma menção sobre a existência desses serviços e quais são eles. Isso dificulta muito, porque as mulheres, às vezes, querem a informação antes de procurar o hospital, né? Então, isso é a principal, acho que, barreira. Falta de informação oficial em todos os âmbitos, em todos os formatos, sobre a existência do direito, sobre como acessar esse direito e quais são os procedimentos exigidos. E isso gera, por sua vez, o que é uma barreira também, que é um cenário de desinformação institucionalizada. Não é só o público-alvo, ou seja, as mulheres e as meninas, que têm a dificuldade de encontrar essas informações, mas os próprios profissionais da área de saúde e assistência também têm essas dificuldades. Você não tem hoje, do Ministério da Saúde, um documento único que reúna todas as regulamentações, todas as portarias sobre o assunto. E, além disso, durante o tempo, elas foram sendo revogadas, alteradas, modificadas, e isso é feito de forma desorganizada. Então, não tem hoje um manual único, não tem hoje uma instrução clara do Ministério da Saúde. Então, às vezes, os estados adotam manuais específicos, às vezes não, mas, enfim, existe um cenário de desinformação institucionalizada mesmo, em que os próprios profissionais têm dificuldade de acessar, às vezes, a própria rede. Então, às vezes, uma funcionária de um hospital do interior não sabe qual que é o hospital de referência para aquela área para fazer, eventualmente, um aborto legal, como que faz esse encaminhamento. E isso prejudica ainda mais essa questão de ausência de informação, né? Porque não é nem só aquela da mulher e da menina que está buscando, mas a própria rede, por muitas vezes, não tem as informações adequadas. Isso também demonstra a próxima barreira que a gente vai comentar aqui, que é justamente sobre a capacitação deficiente em segurança para atuação. Como eu falei, havendo esse cenário de desinformação institucionalizada, seria muito importante que todos os profissionais da área de saúde, da assistência, até mesmo da educação, enfim, que estão lidando com mulheres e meninas que podem necessitar desse serviço, soubessem exatamente qual que é o fluxo,
qual que são os documentos exigidos, quais são as hipóteses e quais são os hospitais, como que esses procedimentos são feitos. Muitas vezes são essas primeiras portas de entrada que vão fazer aquele acolhimento e que vão explicar para aquela menina ou para aquela mulher que está numa situação que permitiria um aborto legal, como que eles vão acessar esse serviço público, né, esse serviço de saúde. E se essas pessoas não são capacitadas para tanto, muitas vezes pode acontecer de você ter ali falhas mesmo no atendimento, no acolhimento, no encaminhamento, demora no encaminhamento, você, né, faz com que essa pessoa circule por diversos locais, diversos endereços, o que faz, muitas vezes, que ela desista do procedimento, né, que apresentam-se ali para elas tantas dificuldades que elas desistam do procedimento. Isso é muito comum, especialmente quando a gente está falando de meninas e adolescentes, que já, né, por suas vezes, cria-se ali um clima tão ruim para a efetivação do aborto legal, que muitas vezes há desistência delas, né? Então, essa capacitação deficiente é somada à insegurança para a atuação, porque como você não tem as informações claras, num lugar claro, você não tem esses profissionais capacitados o tempo todo, há uma insegurança muito grande deles, às vezes, de abordar o tema, de encaminhar para aborto legal, ou mesmo de realizar o procedimento. A gente sabe, né, que muitos médicos ou profissionais de saúde têm a dificuldade em realizar o procedimento, muitas vezes por questões morais e éticas, supostamente alegadas por eles, mas outras vezes por insegurança mesmo. Se naquele caso específico a gente está falando de um caso que cabe, que está dentro da lei, que é permitido, ou ele estaria cometendo um crime. E aqui a gente não tem, né, eu vou abordar esse tema um pouco mais para frente, mas lembrando que, né, o aborto ainda é criminalizado, tanto para a mulher que faz, quanto para quem realiza nela. De maneira que você garantir que você está dentro de uma hipótese legal é muito importante para você seguir com segurança naquele procedimento. Então, esse clima de desinformação institucionalizada leva com que muitas pessoas se sintam inseguros. Um exemplo claro disso é a questão da violência sexual, porque, como foi mencionado, na lei está constando estupro. Há um entendimento hoje de que, além, né, do estupro, são aplicadas ali no permissivo legal as outros tipos de violência sexual que foram, né, incluídas no Código Penal após o artigo que permitiu o aborto legal. Mas muitos profissionais de saúde têm medo, então, se não é textualmente um aborto, muitas vezes eles negam a fazer a eventual interrupção de gestação por entender que não estaria dentro das hipóteses legais. E hoje, né, já teve até ação judicial aqui na cidade de São Paulo, em que ficou ali colocado que sim, são hipóteses que devem ser realizadas. Outra questão super importante é estrutura insuficiente. São poucos os serviços que realizam, são menos ainda os que realizam interrupção de gestações avançadas. Não tem em todos os municípios, eles às vezes são muito distantes das residências, o que torna realmente a ida dessas mulheres e meninas a esses locais muito como uma barreira mesmo. A gente não tem hoje, os números demonstram que são pouquíssimos os hospitais que realizam, comparado com a população, o número de violência sexual só aumenta, mas mesmo assim o número de serviços disponíveis acabam sendo muito aquém do necessário. E, para além disso, os serviços mesmo que realizam, muitas vezes têm números muito baixos. Uma cidade como Ribeirão Preto, aqui em São Paulo, que é considerável, fez 5 abortos em um ano. Nós estamos falando de uma cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes. Então, a gente percebe, e que, né, nesse caso específico de Ribeirão, ele não é nem só responsável pela cidade de Ribeirão, mas por toda uma DRS. E mesmo assim foram feitos 5 interrupções de gestações legais num ano. Ou seja, são poucos os hospitais e ainda os que existem realizam números baixos, proporcionais ali, né, à violência sexual e ao número de, por exemplo, adolescentes que gestam, que, ao nosso ver, demonstra claramente que a estrutura mesmo é insuficiente, e precisariam ter mais hospitais credenciados, mais hospitais qualificados, para que essa mulher não tivesse que percorrer tanta distância para eventualmente buscar ali um serviço.
Outra barreira que a gente foi encontrada é com relação à objeção de consciência. A objeção de consciência está prevista no Código, né, de Ética dos Médicos e dos Profissionais de Saúde, que um profissional pode alegar que não vai realizar determinado procedimento por questões, né, de objeção de consciência, ou, enfim, questões pessoais. Isso está previsto, né, na regulamentação, mas é importante que essa objeção de consciência seja entendida como seja permitida somente em casos em que isso não vá inviabilizar a realização do serviço. Ou seja, não existe objeção de consciência institucional. Você não pode ter um hospital inteiro que não realize um processo de aborto legal, de interrupção de gestação, por objeção de consciência. Então, teoricamente, se tivesse um médico ali que não fizesse, deveria ser garantido que esse serviço ia ser prestado por outro profissional. Então, mas a gente percebe que isso não é o caso, que muitas vezes a alegação é de que não existe naquele hospital, que muitas vezes está credenciado, ou seja, passou por um processo frente ao Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual, para estar credenciado como um hospital que realiza interrupção de gestação em caso de aborto legal, e eles, por exemplo, afirmam que não vão fazer em casos de violência sexual, porque todos os médicos alegam objeção de consciência. E, de novo, aqui, não existe qualquer previsão para objeção de consciência institucional. Um hospital não poderia, em sua totalidade, se negar a prestar um serviço de saúde. E, por fim, já complementando um pouco do que eu falei antes, da falta de conhecimento, isso também é válido para a rede, para a desarticulação da rede. Muitas vezes, né, a gente está falando aqui de locais que têm estrutura insuficiente, então que os hospitais são distantes, é preciso articular o encaminhamento da mulher de um município para outro, isso muitas vezes a rede não tem conhecimento, não sabe como fazer, não sabe como dar entrada, como impedir, não sabe, por exemplo, eventualmente se precisar fazer uma certidão de óbito, um sepultamento, qual que é o fluxo que deve se seguir, se a mulher tem que ser consultada ou não, enfim, a gente percebe que tem, né, dentro mesmo das estruturas que realizam ainda muita dificuldade sobre vestígios, como guardar, como fazer cadeia de custódia, enfim, muitas coisas, mesmo na própria rede, ou seja, desinformação. Eu acho que a grande palavra aqui seria desinformação e falta de estrutura. E isso, inevitavelmente, afasta as mulheres dos serviços, né? E afasta as mulheres do serviço de saúde, criando reais barreiras institucionais. Aqui eu só queria fazer um pouco, né, esse contexto. O que significa existir essas barreiras, né? A negação na prática de um direito que já é garantido em lei. Então, como eu mostrei para vocês no início, a gente já tem um grande arcabouço normativo para garantir esses direitos, mas eles não são aplicados. O que isso acontece? A gente faz com que meninas e mulheres tenham gravidez forçadas, né? Ou seja, se ela não consegue interromper porque ela não consegue chegar no serviço, não consegue realizar esse serviço, ela vai acabar tendo que, a opção que muitas vezes é dada para ela, aí você fica, né, a gestação toda grávida, e quando tiver a criança, pode ali organizar uma entrega protegida. Só que aqui nós estamos falando de gravidez forçada, que é uma forma de tortura, né? E quando a gente está falando de meninas, crianças e adolescentes, é pior ainda, porque a gente sabe que existe um risco aumentado para o parto e para a gestação dessas crianças que não têm realmente ali o seu corpo, o seu sistema desenvolvido na sua plenitude. Também são essas barreiras institucionais que fazem mais desigualdade, né? Que trazem mais desigualdade. A gente sabe que mulheres pobres, negras e meninas são as mais afetadas. É um tema universal, mas havendo alternativa, muita gente com recurso financeiro pode buscar, né, a interrupção em outro país, em outro local, ou mesmo usar aí de, né, clínicas, médicos, enfim, mediante pagamento. Então, você acaba que prejudica sempre as pessoas mais vulnerabilizadas, que têm, né, esse acúmulo aí de opressões. E demonstram claramente que existe uma discrepância muito grande entre o número de violência sexual e o número de abortos legais. Então, a gente tem matematicamente a prova de que algo não está caminhando bem, né? Que esse serviço não está sendo acessado como ele deveria. Aqui, então, nós estamos falando de uma violência estrutural, ou seja, o próprio Estado ali que está violando o direito de mulheres e meninas. Eu quis mencionar aqui um pouco para vocês essa pesquisa do Rio de Janeiro, que eles fizeram um infográfico, que traz muito números, isso que a gente tem impressão, né, que
número elevadíssimo de abortos inseguros, ou seja, de abortos que não são feitos no Sistema Único de Saúde, oficiais, por todas essas questões de barreira que a gente fez. Um número altíssimo entre meninas de 10 e 14 anos, e um número alto de abortos em mulheres negras. Aqui a gente coloca 80% dos casos de aborto não especificado. Esses casos são casos que não conseguem se identificar na entrada do hospital, então eles colocam abortos não especificados. Aqui, de novo, a gente não tem como mencionar, né, a questão da violência estrutural e da barreira do aborto, sem lembrar que o aborto é criminalizado, e isso faz com que muitas mulheres realmente tenham essa insegurança, às vezes mesmo dentro de uma hipótese de aborto legal, por medo de ser punida, por medo de ser criminalizado, de não ter, né, ali a sua versão dos fatos creditada, elas acabam procurando serviços de aborto inseguro. Então, é um fio que se entremeia, né? A gente tem a criminalização do aborto, por ser, né, criminalizado, muita gente não reconhece, não tem informação suficiente sobre as hipóteses em que é legal, sobre os serviços, muita gente se afasta das hipóteses de aborto legal por um medo de ser criminalizado, enfim, é um ciclo que acaba realmente afastando e penalizando as mulheres e meninas, né, que teriam ali um direito à saúde, à decisão do seu próprio corpo, enfim, né, os direitos sexuais e reprodutivos ali garantidos, e muitas vezes não tem, por essa série de questões que ficam em círculo aí, violando mesmo o direito das mulheres. Já caminhando aqui para o fim, que eu já vi que eu já falei mais e que eu já devia estar falando nessa fase, a gente, então, tem que pensar em qual que é a responsabilidade do Estado. Estou falando aqui que existem barreiras de acesso a um serviço público, né? O serviço à saúde está sendo obstaculizado por uma série de razões, então o Estado ali tem um dever de agir para garantir realmente o real acesso a esse direito, né? Não é um favor, não é uma benesse, é um direito garantido por lei, por legislação internacional de mulheres e meninas. Então, o Estado, como provedor desse serviço, que é o Serviço Único de Saúde, tem que tomar providências para garantir que isso aconteça. Quais são essas providências? Primeiramente, prevenir, né? Prevenir que aconteça as hipóteses de aborto legal, principalmente quando a gente está falando de violência, né? O risco à saúde e eventual questão ali sobre impossibilidade de vida extrauterina é mais difícil de se pensar em prevenção, mas a violência obviamente, responsabilidade do Estado diminuir. Então, criar políticas públicas, né, eficazes, primeiro, para diminuir a violência, e segundo, para educar essas meninas e essas mulheres sobre as informações necessárias para ela tomar as escolhas a elas cabíveis, né. O direito ao aborto legal é um direito, é uma escolha da mulher e da menina, mas as informações têm que ser prestadas, elas têm que saber que possuem esse direito, elas têm que saber aonde procurar para garantir esse direito, e a informação do Estado passar isso para elas. Então, desde educação sexual, material informativo claro, objetivo, divulgação das informações nos meios, né, na internet, enfim, para garantir que essas mulheres saibam dos seus direitos, mulheres e meninas. Segundo, dever de proteger, ou seja, garantir acesso imediato, sem entraves, sem exigências de burocracias desnecessárias. A gente sabe que é muito comum, por exemplo, cobrar boletim de ocorrência nos casos de violência sexual, o que não é exigido, o que não é necessário. Então, o Estado tem que realmente agir para garantir esse acesso imediato, sem entrave, sem burocracia desnecessária, sem criar, né, percalços que não são exigidos. Eles têm também, obviamente, o dever de investigar, de responsabilizar abusos e omissões. Ou seja, se a gente tem ciência, né, que tem ali um serviço que está prestando um serviço aquém do que deveria ser feito, né, se está revitimizando as mulheres, se está colocando entraves desnecessários, se está demorando demais para fazer os encaminhamentos, fazendo com que essa gestação se prolongue no tempo, se está dando informações equivocadas, se faz ali um julgamento moral e muitas vezes afasta essas meninas e mulheres do serviço que elas têm direito, eles têm que ser responsabilizados, né? Tanto nos seus conselhos profissionais, quanto juridicamente, se for o caso. E aqui também entra o final, que é o dever de reparar. Eventualmente, tendo sofrido uma violência institucional, ou seja, tendo buscado um direito
que lhe cabia e que de alguma maneira foi negado ou obstaculizado, é dever do Estado responsabilizar-se por isso e, eventualmente, indenizar esta mulher ou menina, seja financeiramente, seja com apoio psicossocial, enfim. Entender-se que aqui a gente está falando de falha de prestação de serviço, de novo, não favor, né? Eu deixei aqui, finalmente, essa fala aqui, que está na recomendação do CIDOL, que o direito à saúde sexual e reprodutiva exige que os serviços estejam disponíveis, acessíveis, aceitáveis e de qualidade. Por fim, então, a gente encerra aqui a nossa fala, ficou curtinho, eu dei uma acelerada aqui, espero que vocês tenham compreendido, só para deixar bem claro aqui, né, que o aborto legal já é um direito previsto, que a barreira institucionais transforma um direito em omissão, e a omissão não deixa de ser mais uma violência que essas mulheres e meninas acabam sofrendo. Então, que tem que ficar muito atento, né? Tanto a gente que atua na ponta, que atende essas mulheres e meninas, para não só, né, garantir aí esse direito ao acesso, mas também reportar anotar mesmo, relatar essas falhas e essas omissões estatais, para que a gente consiga realmente, tentando articular aí, garantir um mínimo de reparação a elas, ou um mínimo, né, enfim, é até ruim falar de reparação quando a gente está falando de uma violência nesse nível, mas garantir uma responsabilização mesmo, né, dos serviços, dos profissionais que podem ter realmente ali agido, ter uma conduta que obstaculizou definitivamente um direito que é das meninas e das mulheres. É isso, gente, agradeço o convite, agradeço a atenção, como eu falei, eu deixei o material com as meninas. Eu não coloquei meu e-mail aqui, eu esqueci, mas eu também vou passar para elas. Se vocês tiverem alguma dúvida após essa apresentação e quiserem fazer perguntas, eu estou à disposição. É isso, muito obrigada. Olá a todas, todos e todes. Meu nome é Letícia, eu faço parte do coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, junto com a doutora Tatiana, que é defensora pública aqui do estado de São Paulo e atua no Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres. A gente vai fazer uma aula com vocês dentro do curso de formação Criança Não é Mãe, fortalecendo o atendimento do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente a vítimas de violência sexual. O tema da aula, como já dito pela Tatiana, é um pouco como identificar e denunciar casos de violência psicológica institucional contra crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Durante essa aula, pelo menos a minha parte, a gente vai tratar um pouquinho do conceito de violência institucional e psicológica, falar um pouco sobre casos reais, depois tratar da consequência para a vida de crianças e adolescentes da revitimização e, por fim, pensar o que fazer diante de casos de violência institucional ou psicológica. Sobre o conceito, para iniciar, eu peguei como ponto de partida o conceito de violência psicológica e violência institucional estabelecido pela campanha Faça Bonito, que é uma campanha contra a exploração sexual, né, de crianças e adolescentes no Brasil e que é bastante conhecida, especialmente por conta dessa florzinha que as pessoas em geral usam nas suas roupas, né? Mas a campanha define violência psicológica da seguinte forma: como um conjunto de atitudes, palavras e ações que visam constranger, envergonhar, censurar ou pressionar uma criança ou adolescente de modo permanente, gerando situações vexatórias que podem prejudicá-lo ou prejudicá-la em vários aspectos da sua saúde e desenvolvimento. E a violência institucional, ela já é uma manifestação de violência praticada por instituições formais ou por seus representantes, que são responsáveis pela sua proteção. Então, é importante dizer que a violência psicológica ela é bastante definida pela matéria, por essa ideia de que gerar situação vexatória, de prejudicar a saúde e desenvolvimento. Quando a gente está falando de violência institucional, a gente está falando, por outro lado, de uma violência praticada por um agente específico, que são essas instituições formais ou então seus representantes. Isso tudo está determinado na legislação brasileira. Então, é claro, de uma maneira geral, tanto a Constituição Federal quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem no artigo 227 e no artigo 5º que é direito de toda criança e adolescente viver a salvo de qualquer forma de violência, discriminação, exploração, crueldade e opressão, né? Isso estabelecido, algumas normativas, então, vêm para definir o que é essa violência institucional, de que forma que ela pode ser enfrentada, e depois definir a violência psicológica, de que forma que ela pode ser enfrentada.
A violência institucional, ela está definida em três normativas. A primeira é essa aí, né, que alterou essa Lei 13.869, a Lei 14.321 de 2022, que, na verdade, o que ela faz, ela cria o crime de violência institucional. Então, ela estabelece que a violência institucional, que a gente vai definir um pouco mais adiante, dentro de casos de criança e adolescente, é algo que pode ser punível pela legislação criminal brasileira. E ela determina que é violência institucional submeter a uma vítima que tenha sido uma pessoa, né, que tenha sido vítima de infração penal ou testemunha de crimes violentos, submeter essa pessoa a procedimentos necessários, repetitivos ou invasivos que façam com que ela reviva essa situação de violência ou então reviva outras situações que podem ser geradoras de sofrimento ou estigmatização. No campo de crianças e adolescentes, a gente tem a definição da violência institucional em três normativas, basicamente, né? Uma delas regulamentadora, por isso eu tinha falado três leis, né? A primeira é essa 13.431 de 2017, que é conhecida como a Lei da Escuta Protegida. E ela define a violência institucional como aquela praticada por instituição pública ou conveniada, né? E trata desse tema da revitimização, né? Quando houver revitimização. E o decreto que regulamenta essa Lei 13.431, ela estabelece que a violência institucional é praticada por agente público no desempenho de função pública ou instituição de qualquer natureza e pode ser usados comissivos ou omissivos que prejudiquem o atendimento da criança ou do adolescente vítima ou testemunha de violência. A Resolução 258 do CONANDA, de 2024, ela estabelece a violência institucional especificamente nos casos de vedação de acesso ao aborto legal, olhando para os direitos que são garantidos a todas as crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. E ela diz, na verdade, que a violência institucional é praticada por instituição pública ou conveniada, então lembre-se que é bastante importante para a configuração da violência institucional quem é o agente, e diz que considera a violência institucional a imposição de barreiras não previstas em lei para o acesso de crianças e adolescentes ao aborto legal, praticado essa imposição de barreiras, né, por agentes públicos das instituições que compõem o SGDCA. Por outro lado, a violência psicológica ela está tipificada também nas mesmas normativas. Então, primeiro, nessa lei da escuta protegida, que diz, na verdade, que a violência psicológica é qualquer conduta, discriminação, depreciação, desrespeito em relação à criança e adolescente, que o coloque diante de um comprometimento de seu desenvolvimento psíquico ou emocional. Eu vou direto para o ponto C, porque o B, ele é um ponto que a gente poderia dedicar toda uma aula, porque em realidade, o conceito de alienação parental per se, ele já é um conceito bastante questionado, então vou direto para o C, que diz que é a violência psicológica ou qualquer conduta que exponha a criança ou adolescente, direto ou indiretamente, a um crime violento contra membro de sua família ou de sua rede de apoio, né? Por outro lado, a Resolução 258, assim como ela fez na questão da violência institucional, define violência psicológica no âmbito de atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. E estabelece que é sim uma forma de violência institucional, qualquer prática de ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem e ridicularização, que são praticadas contra a criança ou adolescente que buscam acesso à interrupção gestacional legal, justamente com o intuito de reduzir sua autonomia e forçar essa criança a levar adiante essa gestação. E dado esses dois conceitos, né, tanto a violência institucional colocada ali nas normativas, né, do CONANDA, na lei da escuta protegida, e também numa lei que altera ali e tipifica a violência institucional, quanto a violência psicológica colocada na questão do CONANDA e também colocada na lei da escuta protegida, a gente vai olhar para alguns casos concretos em que essa prática, infelizmente, é vista de forma cotidiana, né? São 3 casos em que a violência institucional e a violência psicológica estão presentes ao mesmo tempo. O primeiro caso é um caso do Espírito Santo. Eu coloquei aqui em imagem o podcast da Folha de São Paulo, que detalha melhor esse caso, né? São os 2 últimos episódios desse podcast, Caso das 10 Mil, que falam um pouco em maiores detalhes do que eu vou dar aqui desse caso do Espírito Santo. Mas basicamente esse caso envolveu uma menina de 10 anos que vivia no Espírito Santo e que ela foi levada ao hospital com dores abdominais, né? E nesse momento foi identificada a gravidez dela. Ela narrou que ela estava sendo estuprada pelo marido da sua tia desde os 6 anos de idade, mas que nunca havia contado porque foi ameaçada por ele, algo bastante comum.
E nesse caso, apesar do escândalo, né, de uma criança ter sido vítima de violência sexual por 4 anos e chegado a ponto de ficar grávida, autoridades do Poder Executivo local e federal tentaram agir para que essa criança não acessasse o aborto legal. Inclusive com a divulgação de informações pessoais dessa menina na internet, o que fez com que ela sofresse um assédio concreto, real, constante de pessoas que eram contra a realização da interrupção da gestação. Ela teve a possibilidade de acesso ao aborto legal negada no primeiro serviço de saúde, negada em um segundo serviço de saúde, somente conseguia acessar o procedimento, tendo que viajar para outra cidade. Nesse caso, a gente vê a violência institucional praticada tanto pelos agentes de saúde, pelos profissionais da saúde que estabelecem barreiras de acesso a esse procedimento, fazendo com que essa criança seja negada 2 vezes, depois viaje para realizar o procedimento, quanto também pelos poderes executivo local e federal, né, que agiram de forma a impedir que essa menina acessasse o procedimento, inclusive revelando seus dados pessoais para a internet. O segundo caso é um caso de Tijucas, em Santa Catarina, né, um caso bastante famoso, que foi noticiado pelo portal Catarina junto com o Intercept. Uma menina de 10 anos que foi levada ao hospital para realizar o procedimento do aborto. Ela estava uma gestação um pouco mais avançada, e ela teve seu procedimento negado, e por isso mesmo ela foi judicializar o caso, né. O Ministério Público, ele pediu o acolhimento institucional dessa menina, da vulnerabilidade que ela vivenciava, e na audiência em que foram falar sobre essa interrupção legal da gestação, a juíza e a promotora perguntaram se essa menina aguentaria suportar mais um pouquinho essa gravidez, praticando, nesse caso, o que é uma violência institucional, por pessoas do Poder Judiciário, o que é um pouco comum, que às vezes a gente não espera. Como se não bastasse que a magistrada e o Ministério Público já tivessem violado os direitos dessa criança, a gente vê, então, a nomeação de um defensor público para defender o feto, e não essa menina que estava sendo vítima de uma violência institucional. Então, a gente vê, nesse caso, a violência institucional sendo praticada por pessoas do Poder Judiciário. Por outro lado, e por fim, né, como se não bastasse já 2 casos estarrecedores, a gente também vivenciou o caso do Piauí. O caso do Piauí é um caso dramático, porque é uma menina de 12 anos que ficou grávida pela 2ª vez em 1 ano, em decorrência de uma violência sexual sistemática a qual ela estava exposta. Essa menina manifestou o desejo expresso de interromper a gestação, mas o procedimento não foi garantido no tempo adequado, seja por imposição de barreiras desnecessárias, pelo serviço de saúde, que determinava a realização, por exemplo, de diversas consultas psicológicas para que a menina acessasse o procedimento, seja porque também a gente viu a criação de um conflito da vontade dos pais, né? A mãe, em primeiro lugar, foi mal informada, disse que o aborto seria mais arriscado que prosseguir com a gestação por um profissional da saúde, e por isso, em primeiro momento, ela nega o procedimento. E depois, assessorada por algumas associações que eram contrárias à realização do aborto, ela se mantém ferrenhamente e até juridicamente contrária à realização do procedimento, retardando o acesso ao aborto legal por essa menina. A demora foi tamanha que essa menina, exposta a tantas violências institucionais, tantas violências psicológicas, desiste de realizar o procedimento e pare pela 2ª vez um filho de estupro, né? Nesse caso, a gente vê a violência institucional praticada, seja pela Defensoria Pública, que atua novamente como curadora do feto e não como defensora da criança. A gente vê a violência institucional praticada pelos próprios serviços de saúde, quando impõem procedimentos desnecessários para a realização do aborto legal, e a gente também vê uma violência psicológica praticada pelos próprios familiares, né, que visam impedir que essa menina acesse o procedimento, mesmo quando ela manifesta essa vontade expressa, né, quando ela tem esse desejo expresso de interromper a gestação. E quais são as consequências, né, dessa violência institucional? É muito triste pensar que a violência institucional e a violência psicológica praticada dentro desses contextos que a gente está falando, elas são praticadas contra crianças que já foram vítimas de uma violência anterior, que é a prática da violência sexual. E por isso eu digo que a gente está falando de casos de revitimização. A gente está fazendo com que uma criança, uma adolescente que já foi vítima de uma violência sexual, que deveria ser acolhida pelo sistema de garantia de direitos, ela tem, na verdade, uma nova violência praticada por esse sistema,
quando ela vai buscar ajuda, quando ela vai buscar apoio, quando ela vai buscar a garantia de seus direitos, né? E o que a gente vê é que nesses procedimentos, essas crianças precisam relatar inúmeras vezes as violências sofridas. E elas voltam constantemente a sofrer essa dor, presenciar essa dor, né, que elas presenciaram ou que elas vivenciaram mesmo sendo vítimas de violência. Presenciaram quando elas são testemunhas, né? E isso faz, né, além do próprio sofrimento, né, que pode ser promovido repetidas vezes, a exposição de perguntas desnecessárias, de julgamento, de comentários inadequados, né, por parte dos adultos e das pessoas que estão realizando o procedimento interferindo no seu relato. Isso faz com que essas crianças tenham, em realidade, diversas consequências do ponto de vista psicológico, e do ponto de vista mesmo até de seu futuro e de seu projeto de vida, né? A gente está falando da possibilidade de que profissionais assumam esse papel de oferecer acolhimento, apoiar para romper com a situação de violência e justamente fazer com que essa barreira seja superada e que essa criança lide com essa situação da melhor forma para que ela tenha a garantia de um futuro. Quando a gente pratica a violência institucional e psicológica com uma pessoa que já foi vítima de violência, o que a gente, na verdade, está fazendo é impedir com que ela supere essa situação. E aí traz consequências ainda mais graves, né, para essa criança ou para esse adolescente, pensando no seu futuro e pensando até em questões físicas e emocionais imediatas. E o que fazer diante, né, desses casos? Como que a gente evita que a gente pratique violência psicológica, que a gente pratique violência institucional? Eu não digo nem que a violência institucional é algo intencional, então às vezes o agente, né, público, a pessoa que está atuando ali, ela pensa que está atuando da melhor forma, só que na realidade ela não está garantindo direitos. Ela está impondo barreira, ela está tendo que a pessoa acesse seu direito, né? E acho que existem alguns passos para a gente evitar que esse tipo de violência aconteça, né? Seria ouvir de forma adequada, então por isso que eu coloquei ali o guia da escuta especializada. A gente tem que saber ouvir crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. E a gente tem que saber ouvi-los apenas uma única vez. E quando a gente recebe os casos de maneira referenciada, a gente tem que saber não perguntar de novo. Não perguntar para essa criança ou para esse adolescente, entender se tem, né, o relato na ficha de encaminhamento, se tem as informações que você precisa em outro lugar, em que a gente tem um registro adequado da situação de violência vivenciada, e se isso não for possível, conversar com alguém na rede que encaminhou o caso, conversar com o próprio responsável legal, mas garantir que essa criança seja escutada apenas uma única vez e num procedimento adequado, né, que não tenham perguntas invasivas, que não tenham perguntas questionadoras, que não coloquem em xeque a sua própria opinião. Né? Mas é importante que a gente não só ouça, mas que a gente tenha a capacidade de reconhecer as situações de violência, então conseguir identificar as situações de violência, para além de situações de violência talvez até mais clássicas, sem culpabilizar a vítima, né? E informar essa pessoa sobre seus direitos, né? Então eu faço uma escuta adequada, eu reconheço, eu informo sobre os direitos, e até não coloquei a parte final, que é eu encaminho, eu garanto esses direitos enquanto pessoa que integra o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, né? E aí, por isso, eu coloquei esses dois mecanismos, tanto a escuta especializada quanto o depoimento especial, que a gente não vai poder abordar aqui, mas para quem tiver interesse, eu recomendo também que não só leia o guia, mas que também se aprofunde nesses vídeos que foram promovidos pela Childhood e que ajudam, né, pensando nas diferentes esferas de atuação, saúde, assistência, educação, qual que seria o nosso papel enquanto agente promotor da escuta adequada e da não revitimização, né? Mas é importante a gente entender que quando a gente está falando sobre ouvir, reconhecer, informar e encaminhar, garantir direitos, a gente tem que ter como princípio norte, quando a gente faz essa escuta, é o direito da autonomia progressiva de crianças e adolescentes, né? Que eu escuto essa criança ou adolescente não só para entender o relato da situação de violência, mas para entender qual que é a opinião dela sobre aquele assunto, para que eu possa informar ela de forma adequada sobre este assunto e sobre os seus direitos, inclusive, o acesso ao aborto legal, né? Então a gente tem, né, que toda criança ou adolescente, estabelecido em lei, né, que toda criança ou adolescente tem assegurado o direito de exprimir suas opiniões nos assuntos que lhes digam respeito, inclusive em procedimentos administrativos e jurídicos, considerados a sua maturidade e a sua idade, garantindo o direito de permanecer em silêncio. Então é muito importante que a gente escute as crianças, seja para entender o relato, mas seja para também entender qual que é o desejo dela diante daquela situação. E elas só vão conseguir conformar seu desejo se a gente informar de forma adequada, né? Se a gente usar as palavras adequadas para a idade daquela criança, para que ela entenda quais são os seus direitos, né?
E a resolução do CONAN, ela entra um pouco mais a fundo quando a gente está pensando em crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, dizendo que deve ser sempre garantido o direito de acesso à informação para essa criança ter essa tomada de decisão, de forma clara e adequada à sua idade, para que ela possa, então, entender seus direitos, né, incluindo o direito de interrupção legal da gestação, no caso de gestação resultante de violência sexual, e assegurando-lhe, né, a autonomia para que ela possa escolher essas opções disponíveis. Então, eu escuto, eu reconheço a violência, eu informo quais são os direitos, e aí eu dou os encaminhamentos. E quando eu informo, eu tenho que escutar de novo, porque eu tenho que escutar qual que é o desejo dessa criança, eu tenho que informar de maneira adequada para que essa criança possa fazer o desejo dela. E eu devo fornecer toda a informação, quando eu digo informar, né? Incluindo a informação sobre a interrupção legal da gestação, sobre todos os caminhos possíveis, né, diante de uma questão de violência sexual. Por fim, né, eu queria falar um pouquinho só sobre quais seriam as medidas possíveis diante de um dano, né? Então, eu vivenciei eu tô diante de um caso, né, por exemplo, o caso do Espírito Santo, o caso de Santa Catarina, o caso do Piauí, e ele chega até mim com esse relato de uma prática de uma violência institucional psicológica, né? E eu, particularmente, já passei dessa fase, né? Eu não poderia, enquanto profissional, ter uma especialidade de realizar uma escuta adequada, então entender alguém no território que possa fazê-la, não tenho a possibilidade de ouvir, reconhecer qual que é a violência praticada, não tenho mais a possibilidade de informar, ou tenho a possibilidade de informar, tenho a possibilidade de garantir direitos, mas vejo que essa criança já passou por muitos outros serviços antes do meu, e nesses outros serviços ela foi exposta, né, a diversos atos de violência institucional ou então psicológica. Nesses casos, a resolução do CONANA nos dá, né, a resolução 258 do CONANA nos dá algumas pistas de para onde a gente tem que ir. Então, ela estabelece no artigo 35 que se a gente identifica casos de violência institucional ou psicológica, eu devo comunicar a defensoria ao Ministério Público ou à polícia, com o objetivo de que essa violência institucional cesse, né, em alguma medida, e que a gente tenha uma responsabilização em relação a isso. E o artigo 36 avança também um pouco nessa linha, dizendo que eu não só devo comunicar enquanto ator, né, à Defensoria Pública, ao Ministério Público, à polícia, para que eles tomem as devidas providências, mas o artigo 36 estabelece que essas denúncias elas devem ser encaminhadas não só à Defensoria, ao Ministério Público, à polícia, mas também a entidades de fiscalização profissional dos agentes envolvidos, ou seja, se a gente está falando de uma assistência social, para o Conselho, né, de Assistência Social, se a gente está falando de um médico ou de uma médica, para o Conselho Federal de Medicina, que são responsáveis por fiscalizar a conduta dos agentes que fazem parte, né, ali da categoria protegida por aquele conselho, né. Mas, para além disso, se a gente vai falando de um caso, né, de uma denúncia de uma violência institucional psicológica praticada por um conselheiro tutelar, eu devo acionar os conselhos de direitos e o Ministério Público. Se a gente está falando de magistrados e magistradas, eu devo acionar o Conselho Nacional de Justiça. Vale dizer que no caso de Santa Catarina, que a gente falou lá atrás, o CNJ o Conselho Nacional de Justiça, foi acionado para averiguar a conduta da magistrada, né? E, por fim, a gente deve sempre comunicar a defensoria, como já colocado ali no artigo 35, parágrafo 3º, né? Porque é ela que deveria assegurar assistência jurídica para reparação dessa criança ou desse adolescente, né? Acho que vale dizer que ela deveria assegurar a proteção para essa criança, para esse adolescente, e não como em dois casos que, infelizmente, a gente viu, né? Tanto no caso de Santa Catarina, como no caso do Piauí, a defensoria se desvirtuando dessa atuação e assumindo o lugar de curadoria do feto para impedir e praticar uma violência institucional contra essas crianças e adolescentes que visam acessar um direito previsto em lei desde 1940, né? Mas a defensoria pública, nesse caso, ela inverte o seu papel, ao invés de garantir direitos, ela viola por meio da prática de uma violência institucional. Mas para que eu reporto para todas essas pessoas, né? O que pode acontecer com pessoas que praticam violência institucional, com pessoas que praticam violência psicológica? Se a gente está falando de um ato que já passou, então a gente está falando de 3, basicamente, opções, né? A primeira seria que não se excluem, que podem caminhar conjuntamente, que podem ser pedidas de forma coletiva.
Primeira questão é pensar realmente uma reparação civil, né? Então, uma indenização por danos morais ou materiais praticados por essa pessoa não poder ter tido o acesso adequado ao seu atendimento em saúde ou ao seu atendimento integral depois de ser vítima de violência sexual, né? Essa possibilidade de proteção dessa criança nesse contexto de já ter tido seus direitos violados, né? De a gente tentar algum tipo de reparação. Por outro lado, eu posso ter também, além da reparação civil, a responsabilização criminal dos agentes. Então, lembra que eu falei que a violência institucional está tipificada como um crime? A violência psicológica também está tipificada como crime. Então, essas duas práticas, elas podem ensejar, sim, algum tipo de responsabilização criminal dos agentes envolvidos, e a gente pode buscar esse tipo de responsabilização, né? Principalmente por meio da atuação do Ministério Público, quando a gente faz a denúncia até eles, né? E por fim, a gente também tem que pensar num tipo de responsabilidade administrativa, que seria efetivamente mais ligada ao exercício da atividade profissional para aquela pessoa que está realizando atendimento, considerando que quando ela evita a possibilidade de que uma criança ou adolescente seja adequadamente atendido, receba os devidos cuidados após ser vítima de violência sexual, e aí quando eu digo os devidos cuidados, eu estou falando tanto de uma situação de gravidez e acesso ao aborto legal, mas eu também estou falando sobre acesso à profilaxia, a contracepção de emergência, por exemplo, se o ato ou se a violência sexual aconteceu há menos tempo, né? Mas eu estou falando sim da possibilidade de que quando esse agente não age de maneira adequada, ofertar essa possibilidade de acessar todos esses direitos, ele pode ser responsabilizado pela própria categoria, entendendo que ele atuou de forma violadora do seu dever de profissão, né? Que inclusive tá, né, a gente viu a proteção de crianças e adolescentes está constitucionalmente garantida, depois está garantida no Estatuto da Criança e do Adolescente, e depois a gente fala sobre especificamente as violências em si, da forma como elas são descritas em lei, né? Seja violência psicológica, seja violência institucional. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade, dizer que eu estou à disposição, que o meu contato certamente vai ser compartilhado dentro do curso, e que esse é um tema que não se esgota aqui, né? Esse é um tema que faz com que a gente revise as nossas práticas cotidianas, né? Que a gente olhe para nós enquanto profissionais e pense em que momento que eu pratiquei violência institucional psicológica, em que momento que eu poderia ter evitado esse tipo de violência, né? E como que eu posso ser um agente promotor de direitos e não violador de direitos, né? E por isso esse tema não se esgota aqui, porque ele é um tema que ele está em constante construção. E eu espero ter ajudado vocês a refletirem um pouquinho sobre quais medidas devem ser tomadas por vocês que compõem o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, que a gente deixe de estar nesse lugar de violação de direitos, a gente entra nesse lugar de promoção e defesa de direitos, que é justamente o lugar que é conferido pelo sistema de garantia a nós, enquanto profissionais. Eu agradeço enormemente a oportunidade e eu espero que a gente possa se ver em outros momentos. Obrigada.